Oi, pessoal, tudo bem? Vamos esperar aqui o pessoal entrando. Sejam bem-vindos a mais uma live de diamantes aqui. Deixa eu colocar o filtro que eu amo, que é esse. Olá, tudo bom, pessoal? Então, deixa eu organizar tudo aqui. Sejam bem-vindos a mais uma live Tributarista do Futuro. Live de hoje, nossa live de diamantes. Temos nossa convidada Távia Lorenzo, que já entrou aqui. Então eu já vou chamá-la. E hoje eu vou até colocar... Deixa eu tirar todos os meus sons aqui, para não atrapalhar. Pronto. Deixa eu colocar o tema da nossa live. Planejamento tributário na sucessão. Vamos lá. Hoje o nosso tema da live é esse. Pessoal entrando aqui, fixei comentários, sejam todos bem-vindos. Caso alguém estiver participando pela primeira vez de uma live aqui do Tributarista do Futuro, manda um oi aqui para eu saber, dar as boas-vindas. Lembrando que toda terça e sexta temos lives aqui no meu perfil Tributarista do Futuro, aqui no Instagram. Terça-feira sempre com convidado e sexta-feira falando de algum case, alguma questão mais atual, debatendo algum case técnico, enfim. Essa sexta vamos falar um pouquinho sobre como interpretar uma nota fiscal eletrônica, que é um tema que gera muita dúvida aí de vocês, tá? Então sejam todos bem-vindos, pessoal entrando aí. Temos já bastante gente aqui. Geraldo, Joselma, Távia, Mil Brasil, Ramon, Antônio, Léo, Marcelo, Mil Brasil é Milena. Bacana. Muito prazer, Washington. Pedro, Marcelo, participou da nossa live da semana passada. Sejam todos bem-vindos. André, Diogo, Cláudio, a Bia entrou aí, Tributária SM, a Flavinha. Opa, Débora, temos uma visita ilustre hoje aqui, fazia tempo que não aparecia nas lives, né, Débora? Está certo, veio prestigiar aí a amiga, a Távia. É isso aí, pessoal, o canal aqui também conectando pessoas. Então vamos lá, vou colocar a Távia aqui pra gente entrar no tema de hoje, não perdermos tempo. Olá, tudo bom, Távia? Que prazer. Tudo bem, prazer. Prazer em revê-la, né? A última vez que a gente se viu foi em março. Foi em março, antes desse pandemônio, vamos dizer assim, né? A gente teve momentos muito interessantes no Master, muito aprendizado, e que bom que deu para acontecer, né? Porque Foi logo antes de começar tudo, né? é totalmente diferente. O presencial, com aquela turma reunida, o astral, a vontade, o anseio de aprender mais e mais. Mas a gente segue com as aulas online do Master, né? E a gente se encontra, se Deus quiser, em agosto, final de agosto. Vamos nos encontrar, não é possível. Até lá tem que ficar liberado esses encontros. Vamos torcer para isso, né? Sim. Pessoal, então, para quem não sabe, não está conhecendo a Távia, eu conheci a Távia aqui nas lives, né? A Távia começou a participar logo que eu comecei a fazer as lives. Eu comecei em julho do ano passado, fazer as lives aqui toda semana. A Távia foi uma das pioneiras aí a participar ativamente das lives aqui, se tornou aluna logo na sequência, aluna do BPT Educação. E tá aí já acho que desde julho mesmo, né? Entrou no formação tributarista, depois foi pro BI Tax Pills, Master, tá seguindo a trilha. E aí Isso aí. a gente vai estreitando aí, né, o relacionamento, a gente tem muito... Agora, recentemente, eu estava entrando na nossa comunidade também, Tributarista do Futuro, então, assim, por isso que eu falo que é minha diamantinha. É uma honra. Não, mas a Távia tem aí se esforçado bastante, construído, ela tem
E ela vai, por isso que, na verdade, a gente escolheu o tema da nossa live de hoje, porque a Távia já vem com uma experiência em direito de família e sucessões, e nada melhor do que aliar, né, direito de família e sucessões ao direito tributário, falando de planejamento tributário na sucessão. Por isso que a gente escolheu esse tema para tratar aqui com vocês hoje. Távia, se quiser falar um pouquinho mais de você também, se apresentar aí para quem não te conhece. Tem vários coleguinhas aqui que já te conhecem, né? Mas tem muita gente nova também que não te conhece, então se apresenta para o pessoal conhecer um Sim, pouquinho mais quem é a Távia. tá ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à doutora Letícia, né, por essa oportunidade de bater esse papo. E, especialmente, eu abro a questão da abertura de novos temas, não tão ligados ao tributário, porque o direito, eu vejo uma ciência tão significante, assim, porque ela tem uma sinergia entre suas áreas, né? Nós podemos querer atuar só em tributário, mas ela pega em direito civil, pega no direito de família, pega no direito de sucessões, e a gente está aprendendo temas bacanas, como seguro-garantia, negócios digitais, ou seja, como o Gilberto fala, o GLA, né? O direito tributário, ele vem dos negócios, então é por isso que ele é muito ramificado nessas outras áreas do direito. E então eu vejo que para a gente construir às vezes, uma solução estratégica, a gente tem que saber um pouco de cada área também, né? A gente tem que ter esse conhecimento geral. E eu estou muito feliz por isso. Eu atuo em Varginha, eu colei grau em 2014 e advogo há 5 anos. Eu atuo em Varginha, num escritório especializado em direito de família e sucessões, que o meu chefe foi professor de faculdade. Ah, que legal. Então, eu tenho, assim, como mentor ele e a doutora Letícia, minha mentora. Então, assim, é um prestígio enorme estar fazendo essa live com você, Letícia. Então, eu pretendo, assim, bater um papo, falar das questões, né, recorrentes do direito de sucessões e também o que a gente pode fazer para a questão de planejamento sucessório e redução de custos. E foi até bom você tocar no assunto, né, da interconexão do tributário com outras áreas e com, basicamente, né, com negócios. E eu acho que você conseguiu. Não sei se você acompanhou a aula toda de ontem que eu gravei. Eu vi que você estava lá no YouTube acompanhando. E assim, cada vez mais que a gente estuda, né, a gente vê como é importante que o tributarista ele não seja mais assim mente fechada só para as questões técnico-tributárias, né? Ele precisa cada vez mais ver o negócio do cliente como um todo, toda a correlação do negócio dele, não apenas com outras áreas do direito, mas com tecnologia, com ciência de dados. Então, o profissional, por isso que eu criei o canal Tributarista do Futuro, né? Porque é justamente essa figura que congrega outros conhecimentos além do conhecimento técnico-tributário. Então, sempre que a gente puder e eu puder fomentar, instigar vocês a estudarem mais sobre a questão de dados, né? Análise de dados, transformação de dados em inteligência, auxílio da tecnologia para tudo isso. E na aula de ontem que a gente viu que não é só no Brasil essa realidade, na verdade, o Brasil, de uma certa forma, a Receita Federal do Brasil, que começou com a questão da inteligência fiscal, ela acaba sendo pioneira, né, para outros países. Mas hoje é muito forte a OCDE batendo em cima da necessidade da transparência, de levar todas as obrigações para formato digital. Então, cada vez mais a necessidade de um tributarista de inteligência de negócio se faz latente não apenas no Brasil, e no Brasil é muito incipiente mesmo, né? Um tributarista, não se fala dessa figura, a gente que abriu esse canal de comunicação e está falando, e veja que a gente fala isso desde 2004 no IBPT, né? Mas cada vez mais isso vem se demonstrando uma grande realidade e necessidade das empresas contarem com tributarista e inteligência de negócio. E não apenas aqui no Brasil, mas no contexto mundial, né? Então, eu fico bem feliz de poder estar levando essa mensagem para vocês e instigando vocês a saírem da caixa e também se transformarem nesse profissional, nesse tributarista do futuro. Mas fecha parênteses, vamos lá falar do nosso tema de hoje, né? Eu tô com a minha colinha que você me passou aqui pra gente não sair muito do script. Claro, pra gente ter um roteiro aqui.
Mas para a gente começar a falar antes da gente falar de planejamento tributário, a gente precisa entender um pouquinho mais da figura, né, da sucessão, o que significa essa sucessão, regras sucessórias brasileiras, porque é o que vai dar a nossa base de conhecimento para, a partir daí, poder, né, passar para uma estrutura de planejamento tributário. Então, doutora Távia, como especialista, né, muito mais do que eu até, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essas regras, né, brasileiras de sucessão aí. Então, vamos lá. Letícia, eu fiz uma enquete ontem no meu perfil de Instagram, perguntando se a morte era um tabu, que eles sabiam da importância de planejamento sucessório, que eles achavam que era mais dispendioso, se era o testamento, doação. E eu me espantei muito, porque 80% de quem respondeu a enquete falaram que não acham a morte um tabu. Mas mais da metade não sabia da importância do planejamento sucessório. Então, eu vejo que a gente tem que ampliar essa discussão para todo mundo. Alertar que isso não é só questão de preocupação de ricos, mais abonados, mas de todos, porque isso vai gerar uma consequência na redução de custos também, né? E hoje em dia as coisas estão muito difíceis, e então quanto mais você saber ter o direito, saber o direito seu de como manejar, é mais fácil. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho que discorrer a questão do que é o direito das sucessões. Assim, como funciona o direito das sucessões. Vai ser em breves linhas, né? Claro. Então, é assim. Nem teria tempo, né? Mas para fazer num contexto geral. Isso, exatamente. Quando uma pessoa falece, ela os herdeiros recebem os bens no momento da abertura da sucessão, que é a data do óbito, né? E isso, sem houver estipulação de nada, vai seguir o ritual do Código Civil, do que a lei dispõe sobre a sucessão legítima. Então, lá fala, por exemplo, quem é o primeiro da classe? É os descendentes em concorrência com o cônjuge, a depender do regime de bens escolhido. Depois, ascendentes, depois cônjuge e os colaterais. Então, sabendo disso, a maioria dos brasileiros entende que a sucessão legítima, ela já em si já é suficiente, ela já acha que tudo bem, eu acho mesmo que meu filho tem que receber junto com o meu cônjuge, com o meu companheiro. Mas tem pessoas que preferem estipular de uma forma diferente a questão da sucessão. E o Código Civil, ele dá essa faculdade para a pessoa, em vida, fazer uma disposição diferente do que a lei estabelece. E então, aí que entra a mágica do planejamento sucessório, por conta dessa disposição, dessa faculdade que a lei nos dá em dispor do patrimônio. Aí, por exemplo, muita gente pergunta, então eu posso dar todo o meu patrimônio para uma instituição beneficente? Aí vai depender, entendeu? Se a pessoa tiver cônjuge, filho ou pai, não. Ela não vai poder dispor de todo o seu patrimônio. O nosso direito, ele estabelece que somente 50% de todo o patrimônio pode ser disposto da forma como a pessoa quiser, assegurando, então, a outra metade, né, para as outras, para os seus herdeiros necessários, que são o cônjuge, o filho e os pais. Não necessariamente nessa ordem, mas é isso. Então, o planejamento sucessório, ele também tem que respeitar essa metade disponível, né? Porque, assim, você pode fazer o adiantamento de legítima com planejamento sucessório.
Mas a gente, como um profissional, né, temos que atentar para que não saiam os herdeiros necessários prejudicados com as cotas, entendeu? E tem muito, se a gente for ver assim, né, a população de uma forma geral tem muita dúvida, né, em relação ao que pode dispor, se tem que esperar a morte, né, para deixar tudo, para deixar para os herdeiros, ou se pode dispor em vida, quanto que pode dispor em vida, de que forma. Então eu vejo que isso, como você comentou ali no início, que questão de planejamento sucessório já deixou de ser uma preocupação dos grandes afortunados aí, né, e cada vez mais eu vejo pessoas de assim, mais simples, né? De poucos patrimônio, né? Pouco patrimônio, já tendo uma preocupação do que vai acontecer com esse patrimônio depois que vier a falecer. E eu vejo que a questão de se planejar antecipadamente evita muita briga, né? Porque se a gente for pensar, às vezes uma família não é afortunada, tem pouco patrimônio, mas tem muitos filhos, por exemplo. Então, às vezes, quer evitar que depois vá ocasionar aí briga entre os filhos em relação ao patrimônio. Isso a gente tem visto aí crescer muito essa demanda aí por saber, entender os seus direitos, né, ainda em vida, para poder planejar da melhor forma. Então, uma coisa que você falou que é importante a gente já deixar aí bem na mente não sei se todo mundo que está nos acompanhando aqui é da área do direito, acredito que não. Tem outras pessoas, tem contadores ou pessoas que não são da área e estão acompanhando aqui porque se interessaram no tema. Mas uma coisa, antes da gente falar em planejamento tributário, é importante a gente só fixar isso que a Távia falou, né? Em vida, se você quiser dispor em vida do seu patrimônio, você só pode dispor de 50% dele. É isso, né, Távia? 50%. Isso. Então, se em vida eu quero deixar lá, falar, não, eu quero doar para a igreja, parte do meu patrimônio. Então, eu só posso doar se eu tiver. No caso em que eu tenha cônjuge, filhos ou pais vivos, eu só posso dispor de 50%. Isso. Se você quiser dispor de todo o patrimônio, a gente tem que tomar cuidado com alguns requisitos, por exemplo, da doação, que não pode deixar o doador sem bens suficientes para sua subsistência, né? E ele poderia doar, mas ele teria que já fazer essa partilha prévia, vamos dizer assim. Mas isso não é garantia de que os herdeiros vão, após a morte, brigar também. Né? Porque eles podem achar que estão preteridos em alguma disposição. O direito de família, ele lida muito com o afeto da pessoa. Então, às vezes, tem pais que preferem, pelo afeto, beneficiar mais um filho do que o outro, ou então por questão de serviços prestados ao pai na velhice, à mãe, preferem então fazer também uma doação quanto ao serviço prestado, né? Então, isso já pode ser, você já pode esquematizar, fazer isso como uma garantia de que sua vontade seja respeitada. Mas, no entanto, infelizmente, o direito à ação, ela é prevista constitucionalmente, né? Então, podem sim. Não evita litígio posterior, né? Se você faz um planejamento sucessório, assim, sem você ter vamos dizer, sem que você esteja muito transparente com os seus herdeiros e que eles estejam de acordo com esse planejamento feito em vida. Exatamente, porque se for algo transparente, eu acho sim que é uma boa medida para evitar os conflitos familiares, os rompimentos de laços, né? E eu sim acredito, e fora também a questão da redução de custos com inventário, redução de tempo, porque o inventário, se for, ele vai indo, briga, litígio que vai 20, 30 anos, entendeu? E fora os recursos, vamos dizer assim. Então, é pano para manga. Se quiser fazer um conflito familiar ali no inventário, acabou. Acho que, a depender do advogado que você escolhe, nem vai ver o final daquilo, né? Vamos dizer assim. Mas... a título de curiosidade, né? Tem um conhecido meu que ele é parente,
ele é herdeiro lá mesmo, bem, já bem para frente, do Abílio Soares. O Abílio Soares foi uma figura conhecida em São Paulo, que até a minha sogra mora na rua Abílio Soares. E o inventário dele tem mais de 100 volumes e mais de 100 anos, e não acabou até hoje. Meu Deus, olha só. Ah, não. Ai, ai. Então, assim, acontece. Então, por isso que a gente também, né, é importante deixar esse pessoal consciente de que não precisa esperar a morte para poder, né, planejar em relação ao patrimônio para os herdeiros. Mas aí que vem a questão do tributário, onde que o tributário se conecta com tudo isso, né? Quais são as vantagens do ponto de vista tributário de se fazer um planejamento sucessório em vida? Então, né, gente, como eu falei anteriormente, o direito tributário mora nos negócios que fazemos. E então, um fato, o recebimento de herança, ele é um fato gerador do imposto de transmissão causa-mortes e doação, que a gente conhece mais pelo ITCD, ou alguns países chamam ITCMD, né? E então, aí que vem também a mágica do planejamento sucessório, porque a depender da forma que você escolhe para fazer seu planejamento, ele vai ter uma incidência, vamos dizer assim, uma base de cálculo maior, uma base de cálculo menor, ou então ele nem vai incidir. Eu posso estar falando assim, mas às vezes ele não vai incidir. E o ITCD, ele está muito em voga hoje em dia por conta da crise dos estados. Né, Letícia? A gente teve uma notícia de que o estado de São Paulo iria aumentar a alíquota, né, para até 8%, de Que é, que é 4%. o limite, né? É o limite constitucional atual. De 4 para Exatamente. 8%, então dobrar a alíquota. E além disso, tem projeto de lei já, projeto de emenda constitucional, desculpa, não de lei, prevendo aumentar o teto constitucional de 8 para 20%, né? Porque não sabemos, né? Agora também paralisou tudo, hoje não vai dar, mas é bom saber que existem, né, projetos de emenda constitucional para aumentar esse limite constitucional que hoje é travado em 8% a alíquota do ITCMD. Ou ITCD, né? Isso. Que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações. Então, aí que tá, assim, quando a gente vai falar de planejamento tributário na sucessão, principalmente quando a gente vai conversar, orientar os clientes e até ofertar o nosso serviço, né, como tributaristas, a gente comenta justamente isso, né? Então, você, além de estar já em vida, organizando toda a tua sucessão com os seus herdeiros e, claro, para você fazer um planejamento em vida de forma mais segura, exige essa conversa com os herdeiros, essa transparência, os herdeiros entender, estarem de acordo. Mas, além disso, vai te trazer vantagens tributárias e você vai economizar muito dinheiro. E sim, Letícia, existe também a tendência de aumentar mais e mais essa alíquota. Por exemplo, países desenvolvidos, Estados Unidos e Inglaterra, 40%, Japão, 55%, a França, 60%. Então, assim, a tendência é aumentar cada vez mais. Tá certo que a nossa carga tributária já é altíssima, né? Se a gente for comparar desses países, mas a tendência é ir aumentando a alíquota do ITCD. O Brasil ele ainda concentra muito a tributação em consumo, né? Então, ao contrário dos países desenvolvidos, que concentram mais em patrimônio e renda. Então, a gente ainda tem uma pirâmide, 50% da nossa carga tributária está no consumo, né? Mas realmente, existem estudos, tem a hora que aperta mesmo, a gente não sabe como vai ficar a questão agora que parou tudo de reforma tributária, mas assim, o ideal é realmente o quanto puder planejar, né? Planejar e evitar de deixar essa carga para os herdeiros, né? Porque quem vai pagar a conta no final das contas são os herdeiros, e até para poder eu vejo assim que às vezes, quando você vai falar em planejamento sucessório, vamos pensar o patriarca ou a matriarca, né? Quem detém o patrimônio hoje, às vezes vem dificuldade perante os herdeiros para que os herdeiros estejam de acordo em fazer o planejamento em vida. Mas aí entra também a questão do convencimento dos próprios herdeiros, porque lá
se eles não planejam agora e deixam entrar numa briga aí na sucessão mesmo, no inventário, a conta vai vir muito maior. E tem até a própria multa, né? Se você não entra com o inventário no prazo certo, lá 30, depende do estado, né? 30 dias, mais 30 dias, enfim. Mas aí também dá até como questão de convencer os próprios herdeiros, né, a fazer o planejamento em vida. E às vezes herdeiros, bom, tem de tudo aí também, né? Mas são argumentos importantes para levar, né? A questão de você poder planejar. E aí, como você bem salientou, né, em relação ao ITCMD, ou ITCD, eu tenho mais certeza de falar ITCMD, para ver mais como a gente consegue também algumas vantagens pela própria base de cálculo, né, Tabi? A base de cálculo do ITCMD, se você faz ele agora, antes em vida, acaba sendo diferente do que recolher o ITCMD no inventário. Não sei se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, que eu acho que é um ponto importante. Então, no caso, aqui em Minas Gerais, a alíquota é 5%, ela não tem nada de progressivo nem nada, é 5% e deve ser pagos na abertura da sucessão, ou seja, na data do óbito, 180 dias para frente, tá? Para não incidir juros nem multa. No estado de Minas Gerais, eles já falam que o valor da base de cálculo do ITCD é o valor de mercado, tá? Então, por exemplo, normalmente os imóveis, eles tendem a se valorizar com o tempo, né? Então, pode ser por questão de localização, questão de benfeitorias, enfim. Então, quanto mais assim cedo você fazer o seu planejamento, você pode garantir um valor da base de cálculo menor, tá? E também a questão de que você está garantindo, pelo menos, que a alíquota fique no que está agora, não na proporção do que pode estar amanhã, quando for aberta a sucessão. Aqui, eu falo Paraná, aqui onde eu estou, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então, Paraná, 4% também, não tem alíquota progressiva. Santa Catarina, alíquota progressiva, tem. E Rio Grande do Sul também, a alíquota chega até 7%. Então, e todos a base de cálculo valor de mercado. Se você deixa para fazer isso no momento do inventário, ou seja, no pós-morte, né? Então, aí a alíquota também. Se a gente deixa para fazer em vida o planejamento sucessório, incide o ITCMD não pela causa morte, né? Não pelo causa, mas sim pela doação, né? Pela parte da doação. Isso. E a diferença é que na doação você consegue dispor aí não de um valor de mercado, você consegue em muitos casos aí. Bom, a gente vai entrar um pouquinho mais nas formas de planejamento em vida, né? Mas a minha experiência maior é com holdings patrimoniais. Aí sim a gente consegue ter uma base de cálculo bem reduzida. Mas enfim, vamos para a próxima, antes da gente entrar no tema holding. Para manga, que é onde que o pessoal fica com mais. Acho que tem até a pergunta da Débora aqui que eu vi. Deixa eu ver o que tem. Pelo que eu vi, tem. Cadê a da Débora? Teve mais perguntas, eu nem vi. Mas ó, a Débora está falando. Como o planejamento tributário pode evitar que o adiamento da legítima não seja questionado na colação? Se quiser falar sobre isso, acho que pode estar bem a calhar essa pergunta dela agora. A gente ia falar das formas, né, de planejamento de vida. Então, pode falar. Oi, Débora, tudo bem? Então, olha, como a gente disse anteriormente, o que vai fazer diferença é a questão da transparência do seu planejamento sucessório, né? Só dos herdeiros já estarem concordando com aquela divisão, já, assim, minimiza em 90% a questão do litígio posterior. Não temos como assegurar para o cliente que não haverá um litígio. Não podemos assegurar isso, porque é um direito do próprio herdeiro em questionar isso na justiça. Mas, por exemplo, se a gente fazer um estudo bacana com o valor do patrimônio da pessoa que quer dispor dos seus bens, fazer um estudo colocando os valores hoje, como estão cotados, como se pode dividir para cada um, o que vai acontecer?
os herdeiros vão ver, realmente, eu não estou levando prejuízo nessa, entendeu? Às vezes é comum também dos irmãos falarem, não, pode sim prestigiar mais um irmão, uma irmã do que o outro. E isso tudo é questão familiar, vai de caso a caso. Mas só de você demonstrar esse estudo para os herdeiros também, acho que já tranquiliza bastante essa questão. Porque o que é o conflito? O conflito surge quando a pessoa acha que está sendo passada para trás. Quando acha que levou prejuízo e tudo. Então, é aí que surge o conflito, né? Então, se separar isso tudo certinho por agora, tranquilo. Eu creio que minimiza em 90%, tá? São dicas importantes. Távia, você vai falar um pouquinho das formas, né, de transmissão aqui do patrimônio, e aí depois a gente já responde a pergunta da Gislaine, da Gi, minha sócia aqui, que ela mandou uma pergunta. Então, ai, que bom. Um pouquinho das formas de fazer a transmissão, e depois ela está perguntando mais assim, questões práticas, né, tempo médio e tal. Então, fala um pouquinho, custos envolvidos. Uhum. Então, vamos lá. As formas do planejamento sucessório, eu elenquei aqui o testamento, a doação, a previdência privada, PGBL, VGBL, as holdings, e acho que no próximo encontro a gente pode falar na questão das offshores e as trusts, né? Como a Letícia já adiantou, está muito em voga a questão do direito internacional junto com a tributação, né? E pode sim, caso o patriarca, a matriarca tenha essa veia acho que tem um pouco, nem de risco, mas é uma questão assim, de querer fazer algo que seja não tão usual aqui no Brasil ainda, né? Mas que não seja ilegal, ilegítimo, se pautado no que o Banco Central e a Receita Federal diz, né? A gente marca para falar do tema Offshore Trust, que é um tema bem interessante. Está tendo vários clientes que têm trust no exterior, inclusive a gente faz imposto de renda, faz declaração do Bacen. Então, podemos falar desse tema numa próxima oportunidade. Vamos nos concentrar no Brasil, por enquanto. Isso. Além de fronteiras brasileiras, vamos ficar aqui no Brasil, por enquanto. Isso. Vamos lá. Primeiro, então, o testamento. O testamento, ele pode ter várias modalidades, público, cerrado, né? O especial, que é o marítimo, enfim. E a pessoa, então, dispõe dos 50% do seu patrimônio no testamento, caso tenha cônjuge, filho e mãe e pai. Caso ele seja uma pessoa que não tenha esses herdeiros, ele pode dispor dos 100% do patrimônio em testamento. O interessante do testamento é que não se paga o imposto, o ITCD, no momento que você confecciona, mas sim no momento da abertura da sucessão, que é a morte, né, da pessoa. Então, para a economia tributária, talvez não seja o adequado, por conta dessas tendências de que a alíquota do ITCD vai ser majorada, né? Temos, então, a doação. A doação, ela pode ser, ela é feita em vida, né? E ela também pode respeitar os 50% da parte disponível da pessoa, né? Ou então ela pode fazer o adiantamento de legítima, que a gente conversou aqui agora. Porém, é arriscado, pode sim haver ações judiciais para contestar essa divisão das doações. A doação, ela também é fato gerador do ITCD, mas ela é paga no momento em que se faz a doação
pelo doador. Então, ainda preserva as alíquotas que ainda estão vigentes. No estado de São Paulo, por exemplo, de 4%, porque ainda não entrou em vigor a lei que tenta majorar, né? A doação, então, eu creio que ela seja menos dispendiosa do que o testamento. Por quê? Porque a doação, você já está fazendo um ato em vida, pagando tributo, sem a necessidade, talvez, de um inventário, né? Porque o testamento, para você abri-lo, vamos dizer assim, dar a eficácia, você precisa de um inventário, né? E ali, então, pode acontecer dos herdeiros discutirem a questão da validade do testamento e então a sua última vontade não ser acatada ali, né? Inclusive, a Gia até vai saber, te atendeu. Na verdade, é ela que atendeu, né? Eu só um casal conhecido meu e a Gia que atendeu com o Tua, que é meu outro sócio aqui. Eles têm uma situação interessante. Eles são casados, regime comunhão universal, e cada um dos dois tem filhos, só que filhos de outro casamento. Então, ela tem 3 filhos e ele tem 3 filhos. E eles têm 2 imóveis, assim, não é uma família abastada nem nada. São 2 pessoas relativamente simples, cada um com 3 filhos do relacionamento anterior, e querem fazer a seguinte divisão. Um imóvel, eu tenho um imóvel, vou dar para os 3 filhos, para os meus 3 filhos, e o outro imóvel eu quero dar para os outros 3 filhos. E a dúvida deles é como fazer isso da melhor forma possível. Então, assim, é uma dúvida que é não é relativamente simples, mas é uma dúvida corriqueira, vamos dizer assim, de uma família simples e que trouxe aqui para a mesa. E a gente ficou quebrando a cabeça ali, porque justamente isso, né? Uma família. Então, você vê assim que são situações que nem sempre a gente se depara com situações muito complexas, mas situações simples que nos fazem pensar. Aí Bastante. eu falei, olha, eu não sou nenhuma especialista em direito de família, sucessão, nada. Né? Assim, no primeiro momento até pensei, eles não vão querer nem pensar. Até quando eu atendi, eles tinham me falado de um imóvel. Eu falei, bom, um imóvel acho que eles não vão nem querer pensar em holding. Aí passei para a Gita Tuan, porque eles querem fazer atendimento pessoa física e tal. Aí eles eles atenderam e eu só tinha passado. Falei, olha, na minha visão, a dúvida era se fazia testamento ou se fazia doação com cláusula de usufruto vitalício para eles. Aí eu falei, olha, assim, vamos pensar. Num testamento você pode fazer tudo, vai deixar para depois os herdeiros se virarem, mas é muito mais fácil de contestar. Vai virar briga, vão contestar a validade ou tal. A doação com cláusula de usufruto é uma possibilidade, só que você vai ter que pagar imposto. Exatamente. Eu imagino que, nesse caso, eu iria para a doação, porque holding, ela tem a disposição no Código Civil que fala que não pode cônjuges, né, de comunhão universal serem sócios. Mas na SA, por exemplo, se a gente fosse adotar a SA, poderia dar certo, não seria limitada, seria SA, uma outra forma. Mas eu iria pela doação com a outorga do outro cônjuge, né? E já finalizaria isso. Até porque, mesmo testamento, tem aí. Porque quando uma pessoa falece, aí abre ameação, enfim. Mas o caso deles é interessante. Depois, por que a gente começou a pensar em holding? Até depois a gente entra na questão de holding. Porque depois a gente viu que não era um patrimônio só, eram 2, né? Uma informação que eu não tinha. E daí veio à mesa a questão da holding. Porque eles são casados antes do Código Civil 2002, no regime da comunhão universal. Ah, sim. Então, eles podem ser sócios. No caso deles, eles podem. Porque realmente, para outros casos, a gente tem essa impossibilidade que o Código Civil veda, né? Cônjuges serem sócios na mesma empresa. O que a gente tem feito nesses casos, atendendo daí as grandes empresas familiares, né? A gente tem aberto EIRELIs, então
cada cônjuge abre uma Eireli, essa Eireli se torna sócia de uma outra empresa e a gente consegue, vamos pensar, driblar ali a vedação do Código Civil. Mas nesse caso mais simples ali, a gente... Bom, agora também, né? Agora tem até a sociedade individual, né? Mas a gente não chegou a constituir nenhuma sociedade individual depois da nova previsão legal. A gente acabou fazendo Eireles, assim, antes de ter essa possibilidade. Mas aí, nesse caso, a gente realmente começou a pensar na possibilidade de fazer uma holding para eles, porque são 2 bens, né? São 2 bens, não era um bem só. E aí, se você quiser falar um pouquinho das vantagens da holding, também a gente pode até explorar mais esse caso. E também, se tiver mais algum caso, acho que é legal de debater cases, né? Cases que a gente traz aí, que é bacana para o pessoal ver na prática. Sim, acho que esclarece mais, né? As vantagens da holding é a questão, primeiro, da economia tributária, né? A questão também de evitar os conflitos familiares, porque ali o patriarca, matriarca, ele consegue lidar ali com as cotas. Além disso, a questão a questão da economia, depois eu lembro o que eu ia falar, mas eu vou discorrendo e eu vou lembrando. Mas a holding, ela tem vários aspectos, né? Ela começou como se fosse uma empresa participando de cotas societárias de outras, né? E então veio a holding familiar, é a questão da sinergia entre os direitos, né? Entre as áreas do direito, é a sinergia do empresarial com a família e o tributário, aí o holding familiar, né? E então a holding familiar, ela é interessante para não só os afortunados, mas também por a questão, igual a da Letícia disse, pequeno patrimônio, né? Você consegue fazer com que, lembrei, que você disponha de uma forma respeitando a legítima, tá? A holding você tem que respeitar a legítima, e também de forma a garantir, talvez, uma atividade comercial com essa holding, né? Eu vejo isso. A questão da holding, primeiramente, quando um cliente chega e fala direto, eu quero constituir uma holding. Planejamento sucessório, você já fica assim, né? Mas por quê? Porque a gente tem que ver os motivos e as causas do que ele pede. A gente não pode já chegar pela consequência. Economia de tributo. Não. Vamos averiguar as causas daquele pedido. E o direito de família, ele é muito rico. Por que ele é rico? Porque é relações entre pessoas. Então, você pode ver gente querendo fazer holding para se livrar de uma execução, para blindar o patrimônio, entendeu? E ali já dá uma fraude de execução assim, na lata. Então, acabou, o seu serviço vai por água abaixo, né? Então, tem que perguntar, ser um psicólogo falando, mas por quê, tal? Tem alguma execução que você tem em vista, tal? Questão, por exemplo, de favorecimento de filhos fora do casamento, como também o prejuízo de filhos fora do casamento. Tem pessoas, famílias que não sabem que os integrantes possuem um relacionamento extraconjugal. E então, às vezes abre o inventário e tem aquela surpresa, porque surgiu uma pessoa ali. Surgiu um herdeiro, né? E então, às vezes a pessoa fica preocupada em blindar aquele relacionamento extraconjugal e favorecer o fruto, né? O filho daquele relacionamento. E às vezes quer usar a holding para isso. Então, não é um meio adequado, porque todos os filhos, independentemente de ser sócio-afetivo, adotado, biológico, né?
são iguais, eles têm que ter o mesmo QIAM. Direitos. Isso, então não é o meio. Acho que a questão aí também é jogar, tentar fazer com que o cliente tenha essa noção é uma coisa assim, tem que conscientizar e ver. Talvez um testamento, por exemplo, se ele não quer falar já para a família, né? Vamos dizer assim, faz um testamento então. Mas acho que holding para esses casos é muito arriscado, né? E então, primeiro pautar pelo motivo, né, da holding. A holding tem que tomar cuidado também a questão do KNAI que vai escolher, tem que fechar um contrato, um estatuto social bacana para que não haja problemas futuros, como se um herdeiro quiser sair da holding, como que vai fazer? Aí, se você não estabelece prazo para pagamento nem nada, vai desfalcar a holding, às vezes a holding vai até deixar de subsistir, né? Sim, isso é importante. Então vamos lá, né, para o pessoal entender. Assim, eu acho que quando um cliente já chega falando de hold é porque ele já tem um pouco mais de conhecimento de causa, né? Mas não são, tem muitos que nem sabem da existência. Mas a possibilidade de. A hold é a constituição de uma empresa, né? Você vai constituir uma empresa entre todos vamos ver, o detentor, né, do patrimônio com os seus herdeiros. Eles vão constituir uma empresa, vão virar sócios. E essa empresa vai deter o patrimônio, né? Então, o patrimônio vai sair da pessoa física, do titular original do patrimônio, pessoal, patriarca, matriarca, e vai ser levado para uma pessoa jurídica, para uma empresa. Então, a hold é o nome que a gente dá porque ela une, né? De hold, no sentido de segurar ali todo o patrimônio. Aí, como a Otávia falou, você tem as holdings que são utilizadas em estruturas empresariais para fins próprios de planejamento tributário. Então, o que é uma estrutura normal que a gente vê em grandes conglomerados, não precisa ser tão grande assim, mas em estruturas empresariais de empresas familiares. Você tem as holdings da família, né, que detém o patrimônio, como nessa holding familiar tem as cotas das outras empresas, então as holdings patrimoniais que vão para outra holding que vai deter as empresas operacionais. Então, a gente tem uma cadeia de holdings aí. E a holding, como ela é uma empresa, ela pode assumir qualquer forma societária prevista no Código Civil. Ou na lei de SA também, você pode ter uma holding que tenha, né, a constituição de sociedade por ações. Então, só para o pessoal ficar bem claro, a holding é uma empresa. E essa empresa é que vai deter o patrimônio, tá? Aí, como a Távia comentou, como os herdeiros têm que ser sócios, aí eu já acho que tem uma... Deixa eu ver se alguém tinha me perguntado isso. Deixa eu ver aqui. Ó, essa pergunta aqui, vou colocar, da Flavinha. O que move o planejamento sucessório, que a gente já comentou. O interesse dos sucessores é levado em conta? Então, a gente já comentou da questão da transparência, né? E se a gente vai levar para o lado da holding, construção de empresa, em que os sucessores, os herdeiros, eles têm que ser sócios da empresa, necessariamente precisa levar o interesse deles em conta, porque eles vão precisar eles vão ser sócios, vão ter que assinar contrato social, né? No caso de uma estrutura de limitada ou um estatuto social, se for uma SA. Então, tem que ser algo muito bem, assim, discutido no ambiente familiar, né, com todos os prós e contras de se adotar essa estrutura. E até isso que foi uma coisa que, nesse caso que eu apresentei, que é relativamente simples, eles não, os genitores ali, eles não queriam abrir para os herdeiros, que queriam, cada tríade, né, de herdeiros ia receber um imóvel, então daí leva toda essa questão que tem que ter, sim, tem que chamar os herdeiros, tem que conversar, porque senão não tem como implementar a holding. O interesse deles sim precisa ser levado em consideração, precisa ter um consentimento, né? Senão você não consegue, né, viabilizar essa estrutura. Aí, Távia, pontos em relação à holding que a gente sempre tem que considerar. Como levar esse patrimônio para a holding, né? Que patrimônio que pode ser levado para a holding. Então, como ela é uma empresa, todos os ativos da empresa. A gente não precisa falar necessariamente só de imóveis, né? Você pode levar direitos, pode levar plano de previdência. Aí, né, pode levar outros patrimônios que não apenas o patrimônio imobiliário, vamos dizer assim, né?
dos titulares iniciais desse patrimônio. E aí tem as questões do próprio TCMD, né? Dentro de uma figura de uma holding. Eu já comentei com vocês, eu fiz uma live faz alguns meses já, em que eu comentei sobre a questão do ITBI. Eu falei de planejamento portfólio, falei de ITBI na estrutura de holding, e a gente não chegou a abordar tanto a questão do TCMD naquela oportunidade. Acho que dá para a gente explorar um pouquinho mais agora, né? O TCMD. Então, assim, só para quem não acompanha essa live, quando você leva um patrimônio para a holding, né, da pessoa física para a pessoa jurídica, você tem como não pagar o ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão de bens imóveis, né, no caso de patrimônio imobiliário, imposto municipal, né, competência dos municípios, caso você adote uma holding com um objeto que não seja comercialização, né, dos imóveis, que não seja, então, que não seja, né, que fique ali. Então, se for uma holding para administração de bens, gestão de administração de bens, aí em tese não tem problema. Tem prefeituras que acabam vedando, assim, não vedando, mas acabam no primeiro momento negando, né, a isenção. No caso, não seria nem isenção, né? Seria uma imunidade. Imunidade. Que está prevista na Constituição, mas já aconteceu de prefeituras negarem para a gente ter que fazer, né, toda uma argumentação jurídica e tal. Ah, tô falando que meu áudio tá baixo, gente? Ai, meu pai. E agora? Vamos ver se melhora aqui. Eu tô escutando normal. A Milena falou que o áudio tá baixo. Vê se melhora. Vou deixar mais pertinho aqui. Qualquer coisa eu coloco. Deixa eu ver se meu fone tá por aqui. Meu fone tá aqui. Qualquer coisa eu ponho fone. Então, aí o que aconteceu, né? No caso de prefeitura contestar, né, a reconhecimento da imunidade, a gente fez uma justificativa lá toda explicando e não tivemos mais problema. Mas aí vem a questão do ITCMD, porque o ITCMD, a partir do momento que você leva o patrimônio para a holding e você vai distribuir esse patrimônio entre os herdeiros. Então, os herdeiros vão adquirir cotas dessa empresa, né? Eles vão ter que adquirir cotas. E aí, no momento que eles adquirem essas cotas, se eles não estão pagando por elas, eles vão estar recebendo em doação essas cotas. Aí vai ter a questão do TCMD incidindo sim. Se você... Então, Távia, fala um pouquinho sobre isso, e daí que eu achar, né, sempre vou complementando, eu sou... Beleza. Beleza. Fala um pouquinho do TCMD. Então, lembrando do que a gente conversou do início, de respeitar os 50% a legítima, né? O matriarca e o patriarca, a partir do momento de ter colocado o seu patrimônio para dentro dessa holding, que a holding nada mais é do que uma empresa que você pode reunir o seu patrimônio e geri-la nessa empresa, né? Vou pegar meu fone aqui, enquanto você tá falando. Passa então para a questão de passar as cotas da holding para os herdeiros. Aí, então, vem o ITCD. Mas, Távia do céu, você não falou que o ITCD pode ser caro, que não sei o que lá? Calma, gente, eu vou explicar. Porque é o seguinte... Senão qual que é o sentido de você fazer um planejamento sucessório? Né? Porque a holding... e lembrando, né, Letícia? A holding é uma empresa, ela tem custos como toda empresa. E ela tem obrigações acessórias também, como declarações. Ela tem que prestar declarações para Receita, tem que pagar tributos também. Ela é uma empresa. É uma empresa. Aí você fala assim, mas nossa, aí vai ter que pagar o imposto, o ITCD, não é possível. Então, cadê a economia? A economia está primeiro na questão de que quando você incorpora o seu patrimônio para holding, você pode incorporar pelo valor contábil ou pelo valor de mercado. Normalmente, para a economia, para não se pagar ganho de capital, né, faz pelo valor contábil. E a maioria das vezes o valor contábil é bem menor que o valor de mercado. Então, a holding vai ter um patrimônio que, por exemplo, ela pode ter 100 mil de patrimônio, mas na realidade o patrimônio dela é 300, 400 mil. Vamos colocar assim. Ou até muito mais, né? Dependendo
do valor histórico, né? Se for um imóvel aí. Sim, sim. Aí, o ITCD, então, na holding, ela vai incidir pelo valor contábil e não pelo valor de mercado. Então, eu vou pagar o ITCD, nesse exemplo que eu dei, dos 100 mil e não dos 400, ou a chegar até 1 milhão. Então, essa é a economia tributária. Sim. E aí, é interessante. E deixa eu só fazer um complemento aí, Távia, em relação ao ITCD. Quando você bota o teu patrimônio na holding, você pega o valor, você não precisa, não coloca ele pelo valor de mercado, né? Justamente para não caracterizar nenhum ganho. Normalmente, se esse patrimônio está declarado no imposto de renda da pessoa física, ele vai para a holding por esse mesmo valor, e é um valor histórico, né? Porque você não atualiza o valor dos imóveis no teu imposto de renda da pessoa física. Então, vai por esse valor histórico. E outra, quando você passa as cotas, aí você vai fazer cotas, você vai dividir o teu capital social na empresa da forma que você quiser. Tem liberdade para isso. Então, vamos pensar que você passou aí 2 imóveis, cada imóvel está com um valor histórico de 100 mil, você vai colocar lá 100 mil de patrimônio na tua empresa, você pode colocar esse capital aí, né, de 100 mil, e aí os teus herdeiros podem ir recebendo cotas de forma paulatina, você não precisa já de cara distribuir as cotas certinho, você pode começar aí para viabilizar a holding dando 1% de cotas para cada herdeiro, então eles vão pagar por 1%, passa um tempo, vai aumentando gradativamente, e aí você vai escalonando o pagamento do teu ITCMD também, né? Aí... No inventário é aquela porrada de uma vez, né? Você Sim, tem que pagar aquilo. Só. E não, aí você fazendo esse planejamento, você vai passando, igual você falou, de forma escalonada. Escalonada, paulatina. Isso. E a holding, ela é interessante para garantir a subsistência dos patriarcas e matriarcas, porque ele pode receber um prolabore, pode receber pela administração da holding. Apesar deles estarem doando as cotas, eles podem sim figurar como administradores, pode ter o direito de voto. Então, assim, eles ainda vão estar lá mexendo os pauzinhos, não só os herdeiros, né? E o interessante disso, que é da gente apontar, mudando um pouquinho só do assunto, é a questão de nós profissionais também fazermos uma governança familiar, né? Por quê? Porque família é um caso sério, né? São os casos de família. A gente briga em casa, leva para a empresa, né? Os desafetos. Então, o profissional, eu acho que a holding, para ser constituída, ela tem que ser sempre monitorada por um profissional, de um tributarista, sabe por quê? Porque ele precisa salvaguardar a empresa. Tem que ter alguém para salvaguardar a holding, porque senão vai tudo para água abaixo, não vai surtir os frutos, né? Porque a holding é feita para ela durar, não é verdade? Uma empresa é feita para ela durar. Então, é gestão desses conflitos junto com a questão da economia tributária, né? E outra coisa, quando se doa, voltando agora, fecha parênteses. Tá, deixa eu só interromper aqui. 1 minuto e 52 restantes. Se acabar... Passou rápido. Passou voando, gente. Mas acho que a gente inicia uma outra, só para finalizar bem, pessoal, ok? A gente acaba essa e finaliza outra, não sai, então, assim, só para que tá 1 minuto e 37. Tá bom. Então, uma doação, por exemplo, você pode colocar cláusulas, né, de usufruto, cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade. Então, é interessante pautar por isso, né? Você colocar essas cláusulas nas doações, porque aí você vai estar gerindo também o patrimônio do patriarca e do matriarca. Né? Essas cláusulas, inclusive isso aqui gerou debate aqui interno, meu pai, dessas cláusulas, do que a gente pode dispor dentro de uma holding, justamente por essa preocupação. Vamos pensar, o patrimônio está na holding, mas se eu preciso ter dinheiro, não, que eu preciso vender os imóveis, então assim, como que vai ficar isso? Então a gente tem que lembrar que é uma empresa, é sujeita a cláusulas, a gente pode colocar, pode dispor, pode ter um acordo de sócios para prever todas as situações. Então, é importante saber isso.
E as cláusulas, ela tem que ter justa causa também. A gente não pode esquecer disso. Porque eu acho que São Paulo é bem rígido na questão da justa causa. Porque se não tiver uma justa causa, eles não colocam a cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade e imperabilidade. Então tem que ver isso. Tem que ter a justa causa, sim. Mas é um jeito interessante de também gerir isso, né? E Tá. impedir Gente, que... só outra coisa. 7 segundos, vai acabar essa, vai pro meu IGTV, eu vou abrir outra, tá? Então Tá bom. tá?